Vou falar sobre os efeitos do trauma no corpo. Então, vai ser um bate-papo, quero falar também, compartilhar, né, algo da minha própria experiência recente. Então, esse aqui, os meus dados. E eu vou começar, então, ali nessa conversa, falando, perguntando, né, o que é o trauma? E a gente sabe que nos Estados Unidos as pesquisas, né, são muito... tem uma atividade muito grande, e os dados do sistema de saúde e agências de controle e prevenção de doenças nos Estados Unidos traz os seguintes dados. 1 entre cada 5 americanos sofreu abuso sexual na infância. 1 entre 4 apanhou de um dos pais a ponto de ter ficado com marcas no corpo. A violência física é a realidade de 1 em cada 3 casais. 1/4 dos americanos cresceu junto de parentes com problemas de alcoolismo. E 1 entre 8 viu a mãe ser espancada ou agredida. Esses são os dados, a gente pode pensar em termos, inclusive, trazer o trauma para a questão da saúde pública. Né? Então, o que é o trauma? A etiologia da palavra, o significado, é uma ferida. O trauma é uma ferida. Nem sempre ter vivido uma experiência de trauma significa uma traumatização. E o contrário também é verdadeiro. Eu acho isso um ponto importante, porque a gente aponta para o fato de que o trauma é uma experiência subjetiva, individual, né? Então, a gente fala de experiências potencialmente traumáticas, mas que para cada um ela vai se desenvolver ou dentro da percepção e da resiliência e do estado, o mundo interno de cada um, é que esse trauma pode ser configurado ou não. E também aqui separar um pouco essa ideia do que é o trauma e a traumatização, né? Então, a visão comum do trauma é uma vivência de um acontecimento estressante fora da experiência usual. Né? Está até no DSM-3 e é um conceito bastante difundido, assim, inclusive no senso comum. Né? Mas só que ela não coloca também um outro lado dessa moeda, que às vezes eu não vivi uma experiência estressante fora de uma experiência usual, mas eu recebo como estressante e ela, para mim, aquela vivência que é usual, ela pode ser uma vivência traumática. Né? Então, tem esse lado aí sobre essa perspectiva do trauma. Então, aqui eu trouxe algumas definições do trauma. Segundo Adler, o trauma se refere aos danos às emoções, ao espírito, à vontade de viver, crenças sobre si mesmo e sobre o mundo, à dignidade, ao senso de segurança e ao senso de espiritualidade. O ataque à psique é tão grande que as maneiras normais de pensar e sentir e com as quais se lidava com o estresse no passado já não são adequadas. Segundo Peter Levine, trauma não é o que acontece com você, mas sim o que o sistema nervoso não foi capaz de processar a respeito do que aconteceu com você. Né? Então, ele aponta muito para a própria definição da traumatização, né? Algo mais fisiológico, que não é o evento em si, o trauma, mas o que traumatiza, mas sim como eu fisiologicamente vou absorver aquela experiência. Né? E o conceito de Gendlin o trauma
ocorre a partir de um acontecimento que há uma parada em nós. Quando há uma parada em nós, o nosso fluxo de vida é interrompido e algo em nós fica impedido de dar o próximo passo. Então, são autores diferentes, abordagens diferentes, mas que trazem, né, a similaridade do estancamento, do congelamento diante da experiência traumática. Então, aqui, vamos pensar no trauma e na traumatização, tentar fazer um pouco essa diferenciação, né? Bom, a gente já falou aqui que pessoas reagem a eventos potencialmente traumáticos de maneiras muito diferentes, e essa questão é bastante individual e subjetiva, né? Alguns indivíduos estão mais protegidos quanto ao desenvolvimento do TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, do que outros, porque é subjetiva a interpretação da realidade. E a gente sabe também, né, se a gente for trabalhar a questão das memórias implícitas, desde o embrião até a idade adulta, enfim, né, em todos os períodos da vida, as nossas experiências, elas estão gravadas, né? E nessa fase inicial do nosso desenvolvimento, elas são gravadas praticamente na nossa experiência física, no corpo, né? Porque a gente não tem cognição suficiente para poder armazenar ou trazer isso para a racionalidade, para uma questão mais racional, né? E essa base, toda essa parte, né, das nossas primeiras experiências, elas são um pilar de sustentação ou de ruptura, a partir das experiências que vamos ter mais tarde aí no decorrer da nossa vida, né? Então, aqui a gente traz as questões do desenvolvimento, né? Questões relativas ao apego seguro vividas na infância e principalmente a resiliência, que no meu ponto de vista, ela está muito associada a essas duas questões. As experiências que eu vivi e que estão gravadas, né, no meu corpo, em partes mais primitivas do cérebro, né? E também essa relação de apego com o cuidador principal, com as figuras importantes da nossa vida, né? Que vão poder, então, delimitar o nosso nível de resiliência para passar por situações difíceis na vida, né? Os sintomas traumáticos, eles não são causados pelo evento, e vem como resíduo congelado no sistema nervoso que não pode ser resolvido, né? Então, não é exatamente o evento que vai traumatizar, que a gente pode dizer é o trauma ou não é um trauma, né? E o que a gente precisa, qual é o caminho, né, de passar por essas experiências que são, inclusive, naturais, são processos naturais na nossa existência. A gente precisa entrar, atravessar e sair. E aí vem uma ideia que, pelo menos para mim, é nova e que eu achei muito interessante e de muita sabedoria, que a gente não fala só de estresse pós-traumático, né? Ou de todo o mal que o trauma pode causar, mas a gente pode falar também de crescimento pós-traumático. A partir de uma experiência que me coloca numa situação em que eu tenha que exige mais de mim, né? E que eu consigo entrar, atravessar e sair com aprendizado, né? E de uma forma positiva em termos de efeitos para o futuro, né? Aí a gente está falando do crescimento pós-traumático, da possibilidade de olhar para o trauma como algo também que pode ser positivo,
principalmente em termos dos resultados para a minha vida e do meu próprio crescimento, da experiência que eu adquiri nessa vivência. É claro que se a gente for pegar ao longo da história da humanidade, né, nós humanos somos uma espécie com grande capacidade de adaptação. Já vivemos aí passamos por eras, pelo próprio desenvolvimento, né, que era muito precário, por fome, por guerras, por experiências adversas, assim, das mais diversas, e o quanto nós temos essa capacidade de nos adaptar às experiências, né? E aí eu trouxe algumas para falar de experiências traumáticas, lembrar também de questões culturais, sociais, familiares e pessoais, ou seja, não é só a experiência pessoal, mas eu posso estar exposta a traumas a nível cultural, por exemplo, né? A gente vê aí a questão do racismo, a desigualdade social, a própria questão da sexualidade, né? Enfim, são muitas questões que, inclusive hoje, estão muito aí na mídia, muito discutidas, né? Socialmente estão fervilhando, e que são experiências potencialmente traumáticas e que não necessariamente são experiências individuais, né? Apenas. Então, a gente vai falar aqui das marcas do trauma, né? Então, trauma, ele acontece no sistema biológico e imunológico, ele tem a capacidade de modificar o cérebro, né? E onde que ele se manifesta? Na mente, nas emoções e na nossa capacidade de desfrutar de alegrias e prazeres. Ele interfere diretamente nesse nosso contato com a vida, né? E a gente pode dizer também que a traumatização é uma experiência corporificada. O corpo está presente todo o tempo nesse processo, né? Não é algo racional, não é algo que é apenas de uma narrativa, né? Mas que está também impresso no nosso corpo. E que é uma experiência, não é o evento, é conseguir separar essa ideia, né? De que, por exemplo, uma tragédia é considerado o trauma, né? O trauma da guerra, enfim. A questão é muito mais da experiência do que propriamente do evento, que cada um vai ter lá o seu potencial, né? Uns mais, outros menos, é claro, principalmente quando são questões mais coletivas, né? E a gente está vivendo isso agora. O enfrentamento entre países, enfim, sempre existiu na história da humanidade, né? Então, vamos falar aqui agora da marca, né? O trauma deixa uma marca no cérebro. Então, ela pode causar, a experiência traumática pode causar uma resposta fisiológica imediata, que vai ter efeitos de longo prazo no cérebro, mas também no corpo, né? Nosso cérebro reage de uma forma única quando vivemos a experiência traumática ou também quando presenciamos essa vivência no outro, né? A gente pode pensar do trauma que eu vejo um ato de violência, eu posso presenciar um assalto, eu vejo alguém perdendo um ente querido, eu posso ver até uma tragédia coletiva, posso ouvir um noticiário, né? Inclusive na nossa própria profissão, né? A gente tem que manter um autocuidado muito grande, porque ouvimos histórias
que podem, potencialmente, né, elas podem ser traumáticas para nós. E isso pode levar a quadros alterados de saúde mental que bloqueiam a nossa vida e causam sofrimento. Então, vamos lá, vamos falar agora dessas marcas do trauma, né? Então, existe ali uma experiência traumática, né? Uma traumatização, e a forma como eu vou processar essas emoções, ela pode ser uma forma em que eu passo pela experiência, eu aumento os meus níveis, né? O meu sistema de alerta, mas eu vou passar por ela, a experiência vai passar, eu vou reduzir, eu vou descarregar toda essa carga, né? E então eu vou voltar ao meu estado normal. Isso é algo natural da vida, passamos por isso muitas vezes durante o nosso ciclo de vida, né? Mas se eu não consigo liberar essa carga, eu vou entrar, então, num estado de alerta, né, onde eu vou ter uma leitura de perigo a situações que vão me levar para emoções parecidas, né? E isso será reativado, aumentando os hormônios do estresse no meu corpo. Então, muitas vezes, né, a gente vê, assim, as marcas do trauma. A irritabilidade, a própria violência, questões relacionais com o mundo, com as pessoas, possivelmente marcas de traumas. Então, o trauma pode causar uma paralisia emocional, ele pode levar a abuso de drogas, principalmente em pessoas do sexo masculino, elas têm uma tendência maior ao uso de drogas em função do trauma. A irritabilidade, o flashback, que é o retorno dessa lembrança, insônia, acessos de raiva incontroláveis, essa questão de sentir-se morto por dentro, né? A alegria de viver, ela vai embora, e é muito difícil lidar e sair de uma situação assim sem passar por um tratamento, sem buscar ajuda profissional, né? E tem essa questão também da culpa e da vergonha, né? Principalmente traumas em crianças traumatizadas, situações de abuso sexual, né? Esse componente da culpa e da vergonha, ele é muito presente nesses relatos. Mas também a gente pode pensar que isso eu acho um conceito interessante, né, e bonito até, em termos de saúde mental, de possibilidade, né, de neuroplasticidade, de possibilidade de seguir adiante, de possibilidade de cura, que é o trauma como a força propulsora, né? E aí essa imagem, ela traz isso. A borboleta que ainda ali num processo de transformação, né, ela está encapsulada, ela está naquele casulo, provavelmente uma experiência traumática, né, onde você precisa romper barreira para poder crescer, para poder voar, né? Mas é um processo que impulsiona ela para esse voo, para que ela possa se transformar em borboleta, né? Então, a gente pode fazer essa analogia também em relação às nossas experiências traumáticas, as experiências traumáticas das pessoas que nos procuram, né? Como que é possível
fazer essa transformação dentro do limite de cada um, dentro da possibilidade, criando resiliência, né, durante todo esse processo terapêutico. Bom, então, até já entrando no tema, né, o processo terapêutico em si, a cura do trauma, a possibilidade de acolhimento, de atendimento para esses casos, né, como que é importante a capacidade de autorregulação, tanto para que a gente possa receber ajuda, quanto para ter uma vida com uma qualidade de vida melhor, né? E essa questão da regulação, ela é importante porque ela também ela é aprendida, ela é incorporada a partir dessas relações de apego com o cuidador principal na primeira infância. Como que isso é aprendido, né? Ela só pode ser incorporada através da corregulação. Então, a gente percebe em crianças, por exemplo, que vêm com questões de apego, né? Traumas severos, vivências mais difíceis na primeira infância, como que é mais difícil manter essa regulação emocional em função dessa falta de elementos que levassem a essas pessoas a aprenderem também a se autorregular. Bom, então aí uma pergunta que eu acho interessante, né? Porque diante desse conceito de que trauma, todos nós vivemos traumas diários, trauma faz parte da vida, né? Como é que a gente está lendo os desafios que a vida nos propõe? Porque aí a gente entra um pouquinho também na questão da percepção, da senso-percepção, onde é que está meu olhar, que leitura que eu faço das experiências, né? E a gente vai trazer, propriamente dito aqui, esse mecanismo orgânico do trauma, né? Aí já o trauma no corpo, a gente pode ter uma resposta de luta, fuga, congelamento, ou uma resposta de defesa passiva, né? O nosso corpo ele vai ser preparado para isso. A partir de uma situação que é difícil, que eu vejo que pode ser ameaçadora, que pode me gerar medo, eu vou precisar me preparar para isso. E aí eu vou começar a ter uma resposta de descarga e liberação. E, não, aqui, deixa eu voltar aqui um pouco, eu me adiantei. Luta, fuga e congelamento é quando o meu sistema nervoso ele vai estar pronto para dar essa resposta, né? Na medida que o evento, então, eu consigo dar uma resposta, consigo principalmente me sentir segura novamente, eu vou conseguir ter uma resposta de descarga e liberação. Então, aí entra um fator super importante nesse processo, né? Que é a questão do senso de segurança. Se eu estou em uma situação potencialmente traumática ou um pós-trauma, né? E eu sou acolhida, eu não me sinto julgada, eu consigo sentir afeto, proteção, aí sim eu vou poder descarregar, liberar toda aquela tensão e seguir adiante, ou seja, seguir, aquilo não vai ser um trauma para mim, né? Se essa descarga e a liberação do estresse que o sistema nervoso está carregando não acontecer, aí eu vou passar pelo processo de traumatização. Então, o quanto é importante esse acolhimento para esses casos, né? Então, o trauma em nós.
sistema nervoso, ele digere a forma como o mundo me afeta e o que eu devolvo para o mundo. Né? Ele está ali o tempo todo nessa interação. O que está acontecendo e, portanto, ele vai responder a isso e vice-versa. Fases de resposta ao estresse, que é chamada da síndrome de adaptação geral. Tem um evento estressor, ele está fora de mim, eu preciso me adaptar para isso. E aí eu vou ativar, então, essa defesa de luta ou fuga, né? Porque o corpo, ele sempre trabalha para se adaptar e para sobreviver, né? Não é a racionalidade que entra nesse processo para pensar o que eu devo fazer, se eu devo, então, tirar imediatamente a mão do fogo, porque aquilo vai me queimar. Não é um processo racional, né? E o que acontece em situações de estresse? O sistema nervoso simpático, ele me dá, inclusive, superpoderes. Depois eu vou falar um pouco sobre isso, dentro da experiência que eu vivi, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Porque os níveis, né, o cortisol aumenta, enfim, batimento cardíaco, eu fico pronta para lutar. E isso muitas vezes me dá superpoderes. Inclusive, eu deixo de sentir dor, eu sou capaz de fazer coisas que no estado natural eu não faria. Então, como é que é o corpo em relação à resposta ao estresse, né? Então, a gente vai chamar de uma situação episódica, onde, numa primeira fase, acontece um aumento da atividade, produção da adrenalina, que é adaptativa, e aí a gente entra nesse sistema de defesa ativa de luta ou fuga. Isso no primeiro momento. Se essa tensão não vai se rebaixando, né? E aí dentro de um tempo estendido, eu vou entrar numa segunda fase, que também é uma resposta adaptativa, e aí já é uma resposta endócrina, né? Que vai abranger aqui um eixo hormonal, e o cortisol vai entrar nessa história, né? O problema aqui, enfim, nos dois casos, são respostas altamente adaptativas para o que a gente está precisando e para a leitura que a gente está fazendo, né? De que algo vai acontecer. A questão é quando a gente não sai dessa resposta ao estresse. E aí a gente vai entrar nesses sistemas mais primitivos de resposta ao perigo, né? E eu vou, então, começar a desenvolver sintomas psicológicos em função disso. Então, como que funciona aqui? É o sistema nervoso simpático, né? Ele vai dilatar as pupilas, inibe a salivação, vai relaxar os pulmões para que a gente tenha mais ar e mais capacidade, aumenta o ritmo cardíaco, inibe a digestão, né? Estimula a produção e liberação de glicose, que é para que a gente possa ter mais energia, e que esteja mais pronto, né? Estimula a secreção de epinefrina e norepinefrina, inibe a contração da bexiga e também estimula o orgasmo, ou seja, estamos ali em posição de lutar, né? de ir para adiante. E aí, já nessa segunda parte, né, esse segundo momento, onde se prolonga muito essa primeira fase e não acontece esse rebaixamento, o que vai ser ativado aqui é o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que a hipófise começa a liberar um hormônio que induz a liberação do cortisol,
que é o principal hormônio regulador do sistema imunológico, né? E ele é lançado aí pelo córtex das glândulas adrenais. Então, nesse segundo momento, entra o cortisol. Bom, então, assim, vamos pensar, né? As respostas episódicas, elas fazem parte dos processos da pressão evolutiva mesmo, né? Que é o que a gente estava dizendo. Vamos passar por situações em que a gente vai ter leitura de perigo e de que a gente precisa se proteger, enfim, isso é inerente, né, à nossa vida, ao nosso cotidiano. Essa pressão evolutiva também, ela é importante quando eu me coloco, por exemplo, né, em situações que são ruins para mim e que eu estou ali vivendo, né, ou seja, tendo experiências que não são satisfatórias na vida, né? Muito mais, inclusive, em função de estar nessa repetição, né? Porque o corpo também se acostuma a estar em sistema de alerta, como sistema de alerta ligado, né? E aí o que acontece? Essa pressão, ela me faz tomar decisões, mudar, enfim, a partir de um trauma, fazer melhores escolhas. Eu tenho essa possibilidade, né? Mas a questão é quando isso não acontece, a gente não desliga a resposta do estresse. Tá? E aí, o que é importante aqui, né? Principalmente quando a gente fala de corpo. Muitas vezes a gente não tem uma conexão com o nosso corpo, né? A gente vai vivendo muito na racionalidade, nos pensamentos, e muitas vezes a gente se esquece do sentir, de parar para observar, né? E quando a gente faz essa parada, a gente vê muito isso na clínica, né, no consultório, o paciente começa, então, a ter contato com sensações, com como está aquele corpo, de uma forma que não havia antes, né? Muitas vezes acontece até uma surpresa, assim, é quase um reencontro, né? Existe um corpo aqui nessa cabeça. Isso é muito legal. Então, eu queria agora fazer esse exercício, né? E é interessante até se a gente, quando a gente pode fazer isso várias vezes ao dia, né? Parar um pouco, respirar, prestar atenção, como é que está o meu corpo, o que que meu corpo está me dizendo, que tipo de emoção está circulando em mim, né? Porque quando eu consigo entrar nesse estado de atenção, que inclusive também tem outras técnicas, né? Por exemplo, o mindfulness, a meditação, a própria yoga, elas possibilitam esse contato, né? Mas muitas vezes, se a gente para um pouco e presta atenção, eu vou receber um monte de informações que, se eu não fizesse isso, eu não teria acesso a elas. E, por outro lado, também, como esses sistemas de resposta ao estresse, eles são autônomos, né? Quando eu paro e me dou conta do meu corpo, de como eu estou, de como eu me sinto, eu consigo, de uma certa maneira, regular esses estados. Eu consigo respirar, eu consigo alterar estados que estão ali em função automática, né? Então, eu queria fazer esse exercício agora. Não sei né, se a maioria se sente confortável em fechar os olhos. Quem não se sente confortável, é só escolher um ponto do lugar onde esteja, observe esse ponto e entre em contato com o seu corpo, né? Então, coloque aí os dois pés no chão.
Quem puder fechar os olhos, fecha agora. E quem não, escolha um ponto. Vai respirando, focando na respiração. E tentando perceber como é que está esse corpo agora. Comece pelos seus pés. Sinta os seus pés no chão. E perceba as sensações que você sente ao observá-los, ao sentir. Está subindo agora pelas suas pernas. E observe como você está apoiado aí na sua cadeira, no sofá, na cama. Presta atenção. Perceba se está mais ofegante ou mais tranquilo. E principalmente se você é capaz de perceber uma mínima mudança de estado quando se observa. Vá voltando devagar. Movendo um pouco seu corpo. E se quiser compartilhar a experiência pelo chat, pode fazer que a gente comenta depois. Então, agora a gente vai seguir. Então, o cortisol é o hormônio do estresse e é um hormônio que tem uma maior concentração pela manhã, né, que é o momento do dia em que nós precisamos nos colocar ativos, né, levantar, fazer, enfim, trabalhar, desenvolver as nossas atividades. E ele precisa ter uma baixa concentração à noite, que é o momento que precisamos silenciar e começar a nos preparar para o descanso, né? Em pacientes com TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, foi observada uma desregulação do cortisol na fisiologia, né? Porque esses níveis, eles oscilavam muito no decorrer do dia. Bom, o cortisol tem uma função metabólica e no sistema imunológico. Então, olha que interessante, né? Porque ele atua em respostas anti-inflamatórias, por exemplo, né? Se a gente pegar aí a questão das doenças autoimunes, são doenças que vão atacando o próprio organismo, né? O que acontece quando o cortisol ele está em altos níveis de circulação no nosso corpo? A gente entra num estado crônico, né? Que é o de estresse, é uma fase de exaustão. Nosso sistema de alarme, ele fica ininterruptamente ativado. E, por outro lado, né, já dentro do que é esperado no nosso para um ritmo saudável de vida, o sistema nervoso autônomo
ele vai se regulando ritmicamente, né? Como eu havia dito antes, passar por situações de estresse é cotidiano, né? De estresse ou de alerta em situações que são novidades, assim, desconhecidas para nós, que podem trazer medo, insegurança, enfim. Mas o que que a gente precisa fazer? A gente vai aumentando esses níveis, porque passamos por essas situações, e depois a gente vai se regulando novamente, a gente vai liberando essa carga, vamos nos regulando. Então, é algo, para mim, ao estudar isso, né, é como uma dança mesmo, onde esse movimento ele precisa acontecer de uma forma natural, de subidas e descidas, né? E quando isso não acontece, existe uma coativação dos dois ramos do sistema nervoso. É como se essas duas partes, elas vão começar a funcionar juntas, ao mesmo tempo, né? Não existe mais essa possibilidade rítmica de subir e descer. Então, quando isso não acontece, né, essa coativação, ela passa a existir. Então, fisiologicamente, qual que é a informação? O perigo não passou, né? E a gente está ativado dentro de sistemas mais primitivos, né, que é de resposta mesmo. Isso vai gerar sintomas psicológicos, né? E dentro dos sintomas psicológicos, a gente está falando aqui dos transtornos mentais e dos sintomas psicossomáticos. Esse estado que vai se construindo com base nessas respostas de perigo, tá? E também a dissociação. Aí a gente já traz esse elemento também, que a partir desse estado de coativação, onde predominam os sintomas mais ansiosos, e um estado de que eu preciso sobreviver a situações altamente ameaçadoras. Aí podem acontecer essa resposta mais dissociativa. Pode acontecer. Então, o que que acontece no corpo, né? Eu posso desenvolver obesidade, diabetes, eu posso desenvolver as doenças autoimunes, né? Síndromes vagais, que o que que acontece? Essa questão da dissociação, eu estou numa situação limite, eu entro num estado mais dissociativo e o corpo começa a se preparar para a morte. Porque essa sensação de perigo, ele começa a produzir, inclusive, anestesia, para que a gente não sinta dor, né? Muitas vezes a gente ouve relatos de pacientes que passaram por um assalto ou por um tiroteio, né? E eles relatam, na hora eu não senti nada, né? Aconteceu comigo, né, eu fui esfaqueado, mas na hora eu não conseguia sentir, eu não sentia nem dor, né? Então, esse mecanismo da anestesia e de preparação para a morte também, ele faz parte da sabedoria do nosso corpo, né? Aumento de pressão, osteoporose, diabetes do tipo 2, até em função do açúcar, né, do glicogênio que vai sendo liberado para que a gente possa ter uma resposta mais imediata. Problemas gastrointestinais, dor crônica, fibromialgia. Então, todas essas enfermidades, né, elas fazem parte desse grupo de doenças autoimunes que estão muito associadas à resposta ao estresse, aos sistemas de alarme ligados à repetição desses padrões físicos e também emocionais, né?
Então, o que a gente precisa fazer? Né? E o que é o nosso trabalho como terapeutas, que trabalhamos com saúde emocional, com reprocessamento de memórias traumáticas, com traumas, né? A gente precisa desligar esses sistemas, né? Essa resposta ao estresse, para sair desses níveis crônicos, né? E o que a gente percebe? Também que é um ponto aí para chamar atenção em relação ao trauma. Se você que está aqui hoje nos escutando, enfim, você percebe que tem uma fixação, né? Tem um ponto que vai se repetindo, ou que você não consegue muito se distanciar dele, né? Está constantemente voltando em algum tipo de situação, seja dentro das suas relações ou até mesmo dos pensamentos, isso é uma fixação em trauma, né? E que muitas vezes a gente não tem recursos para sair sozinho em direção à possibilidade de ir para o crescimento do pós-trauma, né? É por isso que a gente precisa buscar ajuda nesses casos, né? Então, quando esses pacientes chegam para nós, a gente vai utilizando recursos que vão ajudando a promover essa autorregulação e melhorando a resiliência, né? Porque a resiliência também é algo que pode ser desenvolvido, né? E que vai muito, o nosso trabalho vai muito nessa direção. Bom, o corpo tem sempre muito a nos ensinar, né? E esse exercício que eu fiz aqui hoje com vocês é um pouco, né, para se alguém que nunca tinha tido contato ainda com essa experiência de se conectar dessa forma, é uma forma de que a gente possa se informar sobre nós mesmos em aspectos que, dentro da racionalidade, a gente nunca vai atingir. E a questão da linguagem, né? A linguagem não é a única forma de comunicação nas nossas interações. Então, olha a importância da entrada desse corpo dentro dos processos terapêuticos, né? A linguagem só, ela não abrange as nossas experiências e muitas vezes o ponto que a gente precisa para ser curado, para ter uma qualidade de vida melhor, para sair de certos estados, né? Inclusive, a gente percebe que essas experiências assim da narrativa, elas têm um ponto também, porque o cérebro, primeiro, são muitas experiências na nossa vida em que nós não tínhamos a linguagem ainda adquirida, né? Então, é impossível que hajam aí relatos. O corpo é quem precisa contar a história, né? E ele pode contar a história desde o momento da nossa concepção. Então, é importante abordar esse corpo, né? As terapias que trabalham com essa abordagem. E, por outro lado, também, a gente sabe que o cérebro preenche lacunas, né? Que as nossas narrativas, muitas vezes, elas não são tão verdadeiras assim, porque a gente precisa fazer alguns preenchimentos para dar conta, né? Para poder satisfazer essa parte mais racional. Então, sem o trabalho com o corpo, muitas vezes a gente não consegue sair de alguns estados ou de alguns sintomas que a gente está vivendo, né? De algumas doenças, inclusive. E também, só a fala não é capaz de nos ajudar a sair dessas respostas ao estresse, né? A gente precisa abarcar mais ou seja, uma totalidade de nós mesmos, né? E a fala só não dá conta disso. Então, é preciso se conectar com a sensação sentida. Aí vem essa ideia, né?
porque o corpo é o que ele traz, é a sensação sentida. É preciso se conectar com esse corpo, com o abraço, com o colo, né? Como eu disse lá atrás, quando eu passo por uma experiência que a minha leitura é uma experiência que eu preciso me preparar para passar por ela, porque ela é ameaçadora para mim, eu só vou conseguir liberar, deixar de estar nesse estado mais hiperativado quando eu recebo essa segurança e muitas vezes ela vem através desse contato mesmo, né? Ou do sentir esse acolhimento. Dessa forma, é possível que, então, eu libere esse estado e eu volte para um estado natural sem que isso se torne um trauma para mim. Bom, e por outro lado também, que é muito interessante isso, como o corpo, né? E aí a gente já está falando, inclusive, do outro, ele é fundamental para o desenvolvimento dos nossos processos de aprendizagem, né? Porque a criança, uma primeira fase, até se a gente pegar aí, né, dentro do psicodrama, uma primeira fase da matriz, a gente aprende por imitação, né? Então, precisamos muito desse corpo de carne e osso que a gente vê, né, enxerga, que faz coisas e que a gente, por imitação, aprende também a fazer, a se tornar humanos, né? E num segundo momento, a gente fica mais livre para exercer a nossa espontaneidade, né? Então, a gente passa por essa fase e é importante isso. E olha como que está aí o corpo, né? E já o trauma, quando acontece, né, em qualquer fase da vida, enfim, ele nos tira essa possibilidade, né? Porque muitas vezes, inclusive, ele vai desligar, né? Quando a gente já está entrando para processos mais dissociativos, ele vai nos desligar dessa conexão com o corpo. E mais ainda com a espontaneidade, porque a gente começa a dar respostas, né, que não são adaptativas, respostas que estão muito mais vinculadas à vivência do passado, né, ao trauma vivido, do que propriamente ao que está acontecendo no aqui e no agora. Então, essa conexão, ela é super importante. Conectar o sentir. Opa, acho que aqui está repetindo. Tá. Então, agora a gente já vai passar para esse conceito da percepção, né? A senso-percepção, que é exatamente essa percepção da nossa parte mais sensorial, das nossas emoções, daquilo que a gente sente no nosso corpo, né? É preciso abrir novas circuitarias para sair desses ciclos repetitivos e cronificados, né? Então, se existem aí padrões de muita repetição, quando esse corpo entra, essa percepção, né, da sensação, da emoção, esse contato maior com o mundo interno, ele abre essa possibilidade para nós, né? Sentir a experiência, entender não, sentir. Como a experiência foi vivida no meu corpo, né? Muitas vezes tem até alguns exercícios, e eu até aprendi isso com a Aline, onde você precisa repetir o movimento em câmera lenta para entrar em contato com o que aquele corpo queria viver, queria expressar e não pôde em determinado momento, né? Isso abre espaço, então, para que a experiência se mova, se modifique. Então, a autorregulação abre um espaço de autorregulação, né? Por exemplo,
pessoas que têm níveis de ansiedade, né, altos níveis de ansiedade, ou que não conseguem se autorregular, têm uma certa dificuldade nisso, né? Quando o corpo é convocado e entra no processo terapêutico, eles começam, então, a ter essa possibilidade de aprender a se autorregular, através dessa observação do corpo, dessa movimentação, através do corpo estar ali também convocado, né? E o que é muito importante nisso é que essa expressão ela precisa acontecer dentro do ambiente seguro, de um espaço onde tenha um continente, né? Não é simplesmente expressar algo que eu não expressei, ou expressar minha raiva, ou entrar num estado mais catártico, não se trata disso, mas ao contrário, é conseguir colocar essa vivência de uma forma que seja possível, né? Mas dentro dos limites da resiliência de cada um, né? Isso é super importante. Por outro lado, também, o focar a atenção nessas experiências traumáticas, quando a gente chega nesse nível já do processo terapêutico, a gente precisa tomar muito cuidado, e é o que a gente não quer que aconteça, é exatamente esse risco de retraumatização, né? Por isso que esse espaço, ele precisa ser um espaço terapêutico, um espaço que ofereça segurança, ele precisa ser um espaço seguro e que tenha vínculo, né? Para que na condução do processo a gente possa ir caminhar junto com o paciente para que ele não transgrida uma linha da qual não seja suportável para ele, né? Eu acho que esse é um cuidado fundamental no tratamento do trauma. Bom, então, acho que aqui já vamos caminhando para o final. Então, falando da ciência-percepção ainda, na medida que a gente vai aprendendo a ouvir o nosso corpo e a entrar em contato com a experiência sentida, a gente vai se conectando com uma sabedoria, né? Quem teve a oportunidade de fazer o exercício aqui, foi um exercício simples e bem curtinho, mas não sei se, né, a experiência de cada um, e depois a gente vai até ver se deixaram nos comentários, mas a gente começa a ter contato com informações que, fora dessa possibilidade, dessa parada, a gente não tem, né? A gente está mais num automático. E tem muita sabedoria nisso, no que sentimos, vem carregado de sabedoria, né? A gente abre espaço para a nossa autorregulação, a gente consegue ter um espaço para acessar o nosso mundo interno, para que as nossas experiências possam ser processadas, ou seja, para que a gente possa entrar efetivamente em reprocessamento de memória, em processamento de memória traumática, a gente precisa, então, passar por essas etapas, né? Conseguir acessar também as redes positivas, né? Que é super importante, porque se a gente for pensar, a questão ninguém estaria vivo hoje se tivesse passado apenas por experiências de dor, né? Não seria possível, não estaríamos aqui. E quando trabalhamos com essas experiências traumáticas, essas experiências dolorosas, a gente também tem acesso a experiências muito positivas, que muitas vezes a gente não tem a possibilidade de estar em contato com elas, porque estamos aí congelados no trauma, né? Então, tem essa beleza também.
atravessar esse desafio, né? Da cura e da busca de uma melhoria em relação a essas repetições e as nossas vivências traumáticas, tem essa beleza, pode nos trazer, sempre vai nos trazer algo de bom ao final, né? E não sei como é que a gente está de tempo aí. Deixa eu ver. Ui, passei? Passei? Acabou na hora, 11h01. Ah! Ai, se você tivesse cronometrado, não seria tão Não perfeito. seria. Eu fiquei aqui pensando, eu falei, bom, se tiver tempo eu vou contar um caso pessoal, se não tiver tempo a gente Claro, termina. conte. Temos tempo, sim. Queremos ouvir o seu caso. Não, porque assim, ao começar a elaborar esse trabalho, né, foi muito rico para mim, porque eu comecei a reviver uma experiência recente que eu tive, e como que, na medida que eu ia vendo ali o desenvolvimento, né, da teoria, dos processos, eu falei, gente, eu passei por isso há muito pouco tempo. Eu vim para cá tem pouco tempo, né? E foi um estresse muito grande, então eu não conseguia baixar nível de estresse, porque era se o perigo de pegar Covid e não poder embarcar, era arrumar isso, arrumar aquilo, mandar coisa, o que que traz, o que que não traz, o peso que vai carregar, enfim. Um nível de estresse altíssimo, né? E eu lembro que durante a viagem, assim, eu queria tanto, né? Porque os meus filhos estão aqui e tinha anos, durante a pandemia, eu não via eles. Então, era uma coisa assim, né? Era um foco, é aquilo ali que eu preciso fazer. E eu lembro que eu carregava malas, assim, né? De pegar uma mala com uma mão e levantar e jogar, não sei para onde. E depois eu fiquei pensando, falei, gente, eu me senti o incrível Hulk. Eu fiz coisas que naturalmente eu não faria, né? Impossível, e eu fiz, né? Exatamente porque todo esse nível de estresse ali, né? Enfim, ao final dessa saga toda, né, de chegar e mala para cá e mala para lá e vem para cá e vem para lá, e passar por esse estresse muito grande, eu lembro que quando eu cheguei, né, a única coisa, eu só consegui rebaixar o nível de estresse e ficar bem com, né, que eu falei, nossa, me abraça e não me solta, né? É sentir essa coisa, essa contenção, esse afeto, né? Que o Peter traz na teoria, ou seja, e quando eu fui escrevendo isso, estudando e montando essa apresentação, isso veio muito presente para mim. Eu falei, gente, eu vivi algo, né, há bem pouco tempo, e como que é realmente assim, é importante, como que os níveis de estresse, eles vão, né, lá para cima, e a gente precisa cuidar muito disso, né? Estamos todos sujeitos a isso, e por outro lado também, como que o afeto, o abraço, a contenção, o continente te, né, te traz para o lado bom, né? É verdade, é verdade. Né? O poder da ocitocina nessa hora, Sim. trabalhando no nosso corpo. Eu vou pedir só para você deixar de compartilhar a tela, Uhum. que aí a gente consegue abrir aqui. Isso. Gratidão, Patrícia, por Eu que compartilhar de uma agradeço. forma assim tão suave, né? Esse tema com a gente. São vários comentários aqui, palminhas, jogaram flores para você. Lindo, Patrícia, né? Patrícia, Nosso Corpo Fala mesmo, e eu lembrei do livro, né? O Corpo Fala, Corpo fala. né? Fica aqui a dica do Peter Levine, né? Não estou trocando os nomes não, não é dele? Ou do Eu Bessel van der acho que o Kolk? corpo Eu troco o fala, nome. não. É do Acho que Bessel, não é? não, Eu acho também que é não. dele. Bom, então fica aqui o nome do livro. Eu ia O pesquisar, mas eu corpo não queria sair fala. da tela. O Sim. Corpo Fala.
Daqui a pouco eu coloco aqui, alguém coloca no O chat, do por Bessel favor. é esse aqui, olha. O corpo guarda as marcas. Esse, eu troquei o nome. É esse que eu O estava corpo pensando. guarda as marcas, esse Eu sim. pensei uma coisa e falei outra. Então é Sim, esse daí, gente. sim, Maravilhoso, imperdível, maravilhoso. maravilhoso. Sim, Né? sim. Conteúdo maravilhoso, Patrícia. A Paula Estrela falou assim: eu no exercício eu só consegui sentir dor, eu acho que eu não consegui fazer direito. Fica tranquila, Paula. Assiste de novo depois com calma. Às vezes a gente está agitado e assistindo, e às vezes não consegue Uhum, realmente se concentrar, se conectar com o exercício. uhum. E às vezes É, pode e ser que se a a criança. dor, e se a dor está presente, é bom cuidar dessa dor, né? E ouvir, né? Como eu digo, Patrícia, eu falo assim: toda dor tem uma história para contar. Sim. Que história essa dor tem para contar e que às vezes a gente não está ouvindo? E às vezes é impressionante, né, Patrícia? Só em ouvir a história da dor, ela diminui ou às vezes vai até embora. Quantas experiências no consultório, onde eu pergunto para Sim. o paciente: se essa história, se essa sua dor tivesse boca, que história ela poderia contar para a gente agora? E aí aquilo começa a vir, começa a vir, começa a vir, a gente trabalha, né? A gente intervém e você vê às vezes aquela dor até indo embora porque ela conseguiu ser ouvida, né? Uhum. Ela conseguiu ser ouvida. Sim. Conteúdo maravilhoso, parabéns, Patrícia. Tem uma pergunta aqui, vou só continuar. Como é importante aprender e ouvir o nosso corpo? E aí a Sônia Velasco falou assim: ai, que pena, eu estou no consultório médico, farei o exercício quando chegar em casa, precisando muito. Muito bom, que delícia ouvir, você tem suavidade, parabéns, excelente. E a Alice botou uma pergunta, a Alice, nossa mimada, né? Patrícia, é possível numa situação de estresse agudo a dor da mãe ou do pai ser passado para o filho? Né? Essa pergunta tá até para você, hein? Eu lembrei, eu falei assim, Vai essa daqui falar vai do cair perfeito lá para minha palestra no final do sim, dia, às sim. 5 horas, sobre a transmissão transgeracional do trauma. Transgeracional. Né? Como que a dor também pode passar, inclusive desde o Sim. ventre, por causa dos níveis de Desde o cortisol, ventre. né? Que a mãe Uhum. está liberando ali naquele ventre e que ela está enviando essas informações para o bebê lá Sim. dentro da barriga dela, né? Sim, Então, sim, desde sim. o E aí ventre. já começamos a ter experiências do corpo, físicas. Né? Exatamente. E essas marcas vão estar no corpo, porque elas vão aparecer depois. Isso aí já é comprovado com pesquisa, né? Sim, Elas isso vão mesmo. aparecer depois no corpo, às vezes como transtornos mentais, ou às vezes como questões físicas mesmo, como diabetes, como outras tantas. Fora as situações adversas que a gente vê no ACE, né? No Sim, questionário ACE, o sim. quanto que passar por situações adversas também vão ali de alguma forma afetar na vida adulta. Então, o que essa mãe está Uhum. passando passa pelo ventre, né? E também quando a criança está assistindo tudo aquilo, nós temos a capacidade, você falou disso aqui, de nos autorregular no que está acontecendo. Então, o Sim, que eu sinto, né, o que eu estou vivenciando naquele momento, de alguma forma está regulando ali o meu parceiro que está do meu lado, quem está ao meu redor. Isso também já é comprovado com pesquisas. É muito sim. legal. Depois eu vou falar mais disso na minha palestra, gente, que a Camila já está Isso. aqui esperando para Assistam, não entrar. percam. Olha, Patrícia, querida, gratidão, nossa, gratidão gratidão toda minha. por esse momento tão especial aqui com a gente, nossa mimada internacional. Gente, vocês gostaram da Patrícia? Querem saber mais dela, como ela atende, onde ela atende? Vai no nosso site www.mimadaspsi.com.br. Lá você vai encontrar todas as mimadas. Todas nós estamos lá. Então, Patrícia, beijo.